Estamos de volta com o segundo bloco do projeto O Poeta em Casa. Estamos falando essa semana de Caio Fernando Abreu e o tema é Na Alma. Vamos agora passar para a primeira rodada de leitura de poemas. Serão poemas do nosso poeta da semana. Cada participante lê o poema que escolheu e depois faz algum comentário que queira, pode ser uma breve análise, uma interpretação, ou o motivo da escolha, qualquer coisa que queira, ok? Vou começar com Marisol, então. Eu escolhi aquele, na verdade é um trecho, né, de um dos poemas dele, é um trecho do livro Caio 3D. Vai passar. Tu sabes que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou dois, quem sabe? O verão está aí, haverá sol quase todos os dias e sempre resta essa coisa chamada impulso vital. Pois esse impulso, às vezes cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo. Te empurrará, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer, de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, te surpreenderás, pensando algo como, estou contente outra vez. Ou simplesmente, continuo, porque já não temos mais idade para dramaticamente usarmos palavras grandiloquentes como sempre ou nunca. Ninguém sabe como, mas aos poucos fomos aprendendo sobre continuidade da vida, das pessoas, das coisas. Já não tentamos o suicídio, nem cometemos gestos translocados. Alguns sim, nós não. Contidamente, continuamos e substituímos expressões fatais como não resistirei por outras mais mansas como sei que vai passar. Esse é o nosso jeito de continuar, o mais eficiente, também o mais cômodo, porque não importa em decisões apenas, mas em paciência. Caio Fernando Abreu. Eu sou muito tocada, né, pelo Caio. Eu acho ele muito visceral, ao mesmo tempo atemporal. Ele vem muito nesse encontro do tema do projeto, né, Nauma. Ele traduz, ele tem essa questão de traduzir os nossos sentimentos mais profundos. E o Caio, eu falei da citação, mas o projeto acaba trazendo esse lado do poema, porque em vida o Caio publicou poucos poemas. Foi muito depois da morte dele que alguns amigos vieram Mas tá, vamos entrar aqui no poema. Esse é um trecho da citação do livro 3D, o essencial da década de 80. Esse trecho fala da maturidade sobre o cansaço, dos sempre ou nunca. Verdades que aprendemos com o tempo na escola da vida, como que vivemos agora, nessa pandemia. O fato da nossa mudança, né? Eu quero contextualizar um pouco, trazendo para a nossa realidade o que a gente está vivendo hoje. Então, como o Caio ele é sempre atual, conviver com essa mudança em relação ao tempo e à nossa rotina, de não sabermos quanto tempo falta, essa inquietude. Tudo isso faz com que sintamos na alma o peso do isolamento social. Tudo isso fez também essa necessidade que a gente tem hoje de ressignificar a vida, ressignificar as relações. E afinal tudo isso vai passar, é como o próprio poema diz, né? Vai passar, calma. A gente sabe que vai passar, sabe? E apesar de toda a ansiedade, tudo isso, de se ressignificar, vai ter novos horizontes e quando isso tudo passar, sabe? Essa pandemia, esse caos meio que a gente está vivendo hoje, vai ter um novo amanhecer, vai ter um sol, sim, brilhando, novos horizontes e vamos estar contentes outra vez. Eu adorei a sua interpretação do poema, Marisol. Muito eloquente, assim, muito visceral também, né? O poema é visceral e a interpretação também foi belíssima. Parabéns. Boa escolha. Vou passar então para o Davi Giordano.
Perfeito. Eu, no caso, não selecionei exatamente assim um poema, eu selecionei vários trechinhos de várias obras, pode ser? Pode ser, o que quiser. Que aí seria uma compilação, fazer uma leitura, compilação e sequência de alguns trechos, para a gente passar um pouco pelos caminhos do Caio, vamos dizer assim. Então, eu vou começar lendo um trechinho do Sem Ana Blues. É o seguinte, calma aí. Quando Ana me deixou, essa frase ficou na minha cabeça, de dois jeitos. E depois que Ana me deixou, sei que não é exatamente uma frase, só um começo de frase, mas foi o que ficou na minha cabeça. Eu pensava assim, quando Ana me deixou. E essa não continuação era a única espécie de continuação que vinha. Entre aquele quando e aquele depois, não havia nada mais na minha cabeça, nem na minha vida, além do espaço em branco deixado pela ausência de Ana, embora eu pudesse preenchê-lo, esse espaço branco sem Ana, de muitas formas, tantas quanto quisesse, com palavras ou ações, ou não palavras e não ações, porque o silêncio e a imobilidade foram dois jeitos menos dolorosos que encontrei naquele tempo para ocupar meus dias no meu apartamento, minha cama, meus passeios, meus jantares, meus pensamentos, minhas trepadas e todas essas coisas que formam uma vida com ou sem ninguém, como Ana dentro dela. E aí tem outro trechinho que é assim. Esse eu não lembro exatamente qual é a obra. Eu separei esse trecho, achei tão lindo. Como dói! Mas tenho anotado histórias, anotado sem parar. Está vindo algo por aí, está se revolumando. Talvez seja o único jeito, não. Minhas ficções não me rejeitam. Talvez seja a sina essa de escrever e então ter as respostas da vida real na vida recriada, nunca na própria vida real, como as pessoas que não criam costumam ter. E deve estar certo assim, deve haver uma ordem, um sentido nisso. Eu acho muito interessante como ele faz essa brincadeira de jogos de palavras. Ele trabalha com essa coisa da autoficção, essa mistura de ficção com realidade, essa coisa da palavra como angústia. Então, as dores e as angústias que ele vive na própria vida, ele transmuta na poesia dele. E aí tem uma frase dele que é assim: eu quero biografar o humano do meu tempo. Eu acho tão bonita essa frase porque eu queria muito que ele estivesse vivo hoje para ver o que Caio estaria escrevendo diante dessas coisas que estão lá fora. Eu ficaria muito interessado para saber. E aí, os últimos trechinhos para ler para vocês é assim. É verdade. Isso me impressiona muito. Foi intuitivo. Uma coisa que pesquei no ar. A ideia da peste como metáfora do contemporâneo sempre me impressionou muito. Desde o livro de Camus e tem o livro de Defoe, Diário do Ano da Peste. Então é um pouco isso, a ideia do contemporâneo como uma coisa meio contaminada. Então, na verdade, ele estava falando, a gente sabe, sobre o contexto da própria doença dele, mas é um texto hiperatual, é como se a gente estivesse falando de hoje, parece que ele escreveu isso para agora. Então eu estava relendo esse trecho e falei, não é possível, parece que é a pandemia da Covid. Então é muito interessante como o Caio ele sempre se mantém contemporâneo. Para terminar, ler um trechinho aqui. Esse é o meu trecho, um dos meus trechos favoritos do Caio. Também do conto da Ana. Ó. Eu acho esse muito legal, porque esse traz um pouco do que a Marisol e a Clara falaram também, da coisa do humor. O Caio tem muito humor. Então, às vezes, a gente lê Caio achando assim, ai, meu Deus, que melancólico, que isso não está... Não, ele está sendo humorado o tempo todo. Era o humor que fazia ele resistir e resistir e viver. Então, ele sempre teve com humor presente na obra dele. Então, acho muito interessante a gente sempre expressar esse desejo dele, essa potência de lidar com a vida. Então, depois que Ana me deixou, muitos meses depois, veio o ciclo das anunciações. Do Xing, dos búzios, cartas de tarô, pêndulos, vidências, números e axés. Ela volta, garantiam, mas ela não voltava. E veio, então, o ciclo das terapias de grupo, dos psicodramas, sonhos junguianos, workshops transacionais, e veio ainda o ciclo da humildade, com promessas a Santo Antônio, vela dos 7 dias, novenas de Santa Rita, donativos para os pobres, criancinhas e velhinhos desamparados. E veio depois
o ciclo do novo corte de cabelos. Da outra maçã para os óculos, guarda-roupa mais jovem, Zump, Mr. Wonderful, musculação, alongamento, yoga, natação, tai chi, halteres, Cooper, e fui ficando tão bonito e renovado e superado e liberado e esquecido dos tempos em que Ana ainda não tinha me deixado, que me permitia então que viesse também o ciclo dos fins de semana em Búzios, Guarujá ou Monte Verde. E, de repente, quem sabe, Cana, mulher de Vicente, tão compreensiva e madura, e inesperadamente Mariana, irmã de Vicente, tão disponível e natural em seu fio dental metálico, e por que não, afinal, o próprio Vicente, tão solícito na maneira como colocava pedras de gelo no meu escocês, ou batia outra generosa carreira sobre a pedra de ágata, encostando levemente sua musculosa coxa queimada de sol e windsurf, na minha musculatura coxa também queimada de sol e windsurf. Passou-se tanto tempo depois que Ana me deixou e eu sobrevivi, que o mundo foi tornando-se aos poucos o menor leque escancarado de mil possibilidades, que o mundo foi se tornando além de Ana. Ai, esse mundo de agora, assim tão cheio de mulheres e homens lindos e sedutores, e interessantes e interessados em mim, que aprendi o jeito de também ser lindo depois de todos os exercícios para esquecer Ana. E também posso ser sedutor com aquele charme todo especial de homem quase maduro que já foi marcado por um grande amor perdido. Embora tenha a delicadeza de jamais tocar no assunto. Porque nunca contei a ninguém de Ana. Ninguém sabe, nem soube de Ana em minha vida. Nunca dividi Ana com ninguém. Nunca, ninguém jamais soube de Ana, isso ou aquilo que aconteceu, quando e depois que Ana me deixou. Então é isso. Eu gosto muito desses jogos de palavras, até me embaralhei um pouco, porque realmente é muito complexo, né? A forma como ele liga uma palavra com a outra de uma maneira tão fluida também. Agora eu é que vou ler um poema depois de você, Davi. Ai, isso não tem graça. Muito bom, Davi, arrasou. Muito bom, muito bom. Arrasou! Aí você também, Marisol. Não vou nem ler. Não, vamos ler, vamos ler. Eu ler. Vou nem ler. Olha só, nossa, vocês dois, né? São assim, bem, como dizer, teatrais. A interpretação muito visceral, assim como o texto. Caramba, eu quero ser assim um dia. Será que eu chego lá? Então, quando eu fui escolher um texto do Caio Fernando Abreu, eu, né, fiquei com aquela coisa da poesia, né, já que é o poeta em casa, poetas nós, poetas em casa, e o poeta da semana, né? Mas eu gostei tanto de alguns trechos da prosa também, né, dos contos. Então, assim, eu vou ler um poema aqui, mas eu depois quero ler um trechinho também de uma prosa, tá bom? Vamos lá. Esse poema não tem título, eu também não sei de que livro ele é, se vocês souberem, me ajudem. E ele diz assim: eu quero a vida, com todos os riscos, eu quero a vida. Com os dentes em mau estado, eu quero a vida. Insone no terceiro comprimido para dormir, no terceiro maço de cigarro, depois do quarto suicídio, depois de todas as perdas, durante a calvície incipiente, dentro da grande gaiola do país, de pequena gaiola do meu corpo, eu quero a vida. Eu quero porque eu quero a vida. É uma escolha. Sozinho ou acompanhado, eu quero, meu Deus, como eu quero, com uma tal ferocidade, com uma tal certeza, é agora, é para já, não importa depois, é como a quero, viajar, subir, ver, depois, talvez, Tramandaí, escrever, traduzir, em solidão, mas é o que eu quero. Meu Deus, a vida, a vida, a vida. Não foi tão mal assim, não, né? Adorei, esse trecho é ótimo. Ficou muito bom, muito bom. Olha, uma coisa que eu acho super interessante, esse poema ou esse trecho é do Poesias Nunca Publicadas, é do livro Poesias Nunca Publicadas de Caio Fernando,
que foi aquela ideia póstuma, né? Ele pegou, depois da morte dele, os amigos, a família, cedeu algumas coisas e eles conseguiram, né, dentro de um campo de pesquisa, construírem isso aí. E esse poema faz parte desse livro. Muito bom. É verdade. Bom, pode tá. falar, pode falar. Uma outra coisa que eu acho super interessante em relação a isso foi uma coisa que o próprio Davi falou, que é bom traduzir do Caio, que é essa pegada da vida. Ele sempre gostou muito da vida, sabe? Embora alguns textos dele de afetuosidade, afeto, tipo tristeza ou desencontro que tem, mas ele sempre gostou da vida. Inclusive ele cita, né, numa das coisas, uma amiga dele que sofria de depressão e ele não conseguia entender por que ela chegou a cometer suicídio, porque ele sempre optou pela vida. E esse poema trata muito disso aí, dessa vida que... Os textos que eu li, os trechos que eu li do Caio, fazendo a pesquisa aqui para o nosso encontro, eu percebi isso. Ele realmente tem essa questão da vida, mas da vida verdadeira, com todas as suas verdades, com toda a sua crueza, com todas as suas nuances, com tudo o que houver para ser vivido, ele cai dentro. Ele quer a vida. Tem uma coisa interessante que, assim, se a gente não soubesse o ano que ele morreu, ou quantos anos ele teve, a gente ia falar, nossa, mas que vasta produção, ele escreveu muito, parece que ele viveu 90 anos. Então, ele produzia muito, e dizem que, inclusive, essa coisa da vida tem muito a ver com a urgência. Eu preciso escrever e preciso publicar, porque isso precisa vir ao mundo. Tanto que, quando ele descobriu a doença dele, dizem que uma das maiores tristezas não era a morte em si, era o fato de que ele sabia que não iria concluir todos os seus projetos, que ele tinha muitos projetos, ele tinha 4, 5 livros ainda na frente, e ele ficava triste de não conseguir dar conta. Então, no momento que ele descobriu a doença e até a morte dele, ele ficou escrevendo muito, porque ele queria deixar esse material para o mundo. Isso que eu acho uma das coisas mais brilhantes do Caio, é esse compromisso com a criação, esse compromisso com a arte, esse compromisso de saber que ele não era a grande questão, ele era um meio para que a arte viesse chegar nas pessoas. Então tinha esse sentido de urgência, que era muito bonito. Por isso que a gente lê algo do Caio, a gente ainda segue achando que aquilo foi escrito para hoje, porque ele estava ali num momento muito presente do tempo, ele estava vivendo a coisa acontecendo. Isso aí, isso aí. Bom, eu vou ler um trechinho de O Ovo Apunhalado. Eu amo. Diz assim: primeiro você cai num poço, mas não é ruim cair num poço assim, de repente? No começo mas logo você começa a curtir as pedras do poço, o limo do poço, a umidade do poço, a água do poço, a terra do poço, o cheiro do poço, o poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim? A gente não sente medo? A gente sente um pouco de medo, mas não dói. A gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, do poço, você vai descobrir que... Legal, né? Lindo, lindo, lindo. Minha leitura não foi lá, essas coisas não, mas essa questão da aceitação da vida como ela é e de curtir a vida como ela é e de vivenciar a vida como ela é, não ter medo, ou ter medo, mas ir a si mesmo. Né? Eu acho que ele era muito corajoso, né? Ele foi um dos primeiros intelectuais e pessoas conhecidas a assumir a doença de forma pública, né? O texto que ele publicou no jornal que ele trabalhava, em que ele contou para o mundo. Estadão, né? Foi qual, perdão? Acho que foi o Estadão, não foi? Agora eu não lembro, acho que agora eu não lembro. E ele tinha essa coisa de já falar para todo mundo, não ter muita essa coisa assim. Ele não escondia muito, ele era sempre ele. A gente conhece o Caio porque tá ali, tá tudo escrito o que ele era, o que ele pensava, o que ele vivia. Eu acho que tinha essa coisa muito interessante desses muitos eus do Caio, né? Essas muitas versões do Caio.
o Caio que se relacionava com mulheres, com homens e mulheres, uma pessoa que estava em São Paulo, depois foi para a Europa, depois para o Rio, depois dali, depois dali. Então ele tinha essas muitas personalidades existentes que conviviam dentro dele. E uma pessoa que era muito angustiada, porque ele sabia que ele era muito talentoso, e em vida, como todo grande artista, ele não chegou a ser tão valorizado, né, financeiramente. Ele teve muitos perrengues financeiros, muitas dificuldades e desafios. Até o final da vida dele, ele teve que voltar para Porto Alegre, conviver com a família. Então, ele sempre foi uma pessoa também muito angustiada por saber que ele era um grande escritor e por saber que no Brasil a gente não tem as mesmas condições que um escritor nos Estados Unidos, na Europa. Então, ele ficava muito angustiado de ter que passar grande parte da hora dele dentro de um jornal. Não que ele não gostasse de escrever para o jornal, ele gostava de escrever para os jornais, para as revistas, mas a maior vontade dele era estar escrevendo as narrativas, os contos, as ficções, as poesias. Então ele tem essa coisa de ter a vida dupla, como todos nós artistas no Brasil temos, né? Que faz parte da nossa realidade latino-americana. E não acho isso que seja ruim, eu acho que a gente é mais criativo, inclusive por isso, porque quando a gente tem o tempo de escrever, a gente vai lá e aproveita aquilo ao máximo. É diferente daquela coisa do escritor europeu, que tem um ano sabático, que tem um ano... Não existe isso aqui. É outra realidade. Isso aí. Davi, só pegando esse gancho e também da Clara, essa ideia também de ele ter ido, né, quando... Não sei qual foi o livro dele que foi traduzido, acho que foi na França. Eu não sei qual foi que começou a fazer sucesso e ele estava lavando pratos. Eu acho Ele isso estava super lavando interessante. prata. Ele conta uma ideia que ele estava tipo lavando pratos enquanto estava começando ali, né? Lendo e ele passava na frente da livraria ali e via o livro dele, assim, porque lá sempre dava opção de leitura, uma opção de leitura. E o que é isso, né? O que é essa relação quando tu falas do escritor, né, aqui no Brasil, de como é o escritor no Brasil, de como é o escritor em outro país e essa relação, ele super traduzido em outro país conhecido, mas está ali lavando prato. É. E tem tantos talentos, né? Hoje, muitos talentos mesmo, que estão no seu cotidiano ali. Eu conheci Marabá mesmo, um talento nato, e que era garçom. O cara era garçom, servia mesas, entendeu? E vários livros publicados, prêmios, e estava ali servindo mesas. Então, apesar de gostar tanto do Caio Fernando Abreu, foi muito difícil escolher uma poesia dele. O motivo, primeiro, é porque sempre fui muito mais atrás dos contos. Tive pouco acesso à poesia dele, apesar de gostar muito de alguns poemas. Eu queria muito fazer leitura de uma que se chama Rômulo, que eu acho uma das coisas mais bonitas possíveis. Só que eu não achei. Só encontrei alguns pedaços soltos na internet. E daí tive que escolher um outro que eu acho. E escolhi um que eu acho tão bonito quanto, na real. E um que eu acho muito importante fazer uma análise, apesar de não saber fazer isso, mas isso também vai servir como exercício, né? Tinha que se tornar um costume e se chama Ninguém Saberá da Secura de Nossos Olhos. Vale ressaltar que estou fazendo isso também do subúrbio do Rio de Janeiro e terão vários outros sons que não eram para estar no vídeo. E daí eu gosto muito de sempre repetir isso porque o processo, tanto de escrita quanto de leitura, se torna outro. Assim, de uma necessidade de ultrapassar isso para entregar as coisas, sabe? Mas sempre surtirão os ruídos disso, tanto na leitura quanto na escrita, sabe? Enfim. Vou começar. Ninguém saberá da secura de nossos olhos. Ninguém saberá da secura de nossos olhos, da dureza de nossa boca, ninguém saberá, do fio das unhas, da dor no dente, do sangue guardado no fundo da gaveta. Ninguém adivinhará os jardins atrás do muro fechado, ninguém quebrará o ferro do portão, ninguém violentará o secreto, ninguém te tocará profundamente, ninguém te saberá, ninguém. Por isso, olhamos as nuvens sentadas ao vento que não sopra, enquanto os balanços rangem, os rádios cantam e a rua é intocável como um quadro pintado por outro. Por isso, olhamos em volta e o que se passa além não nos soluciona. Ninguém sabe, ninguém saberá. O caule quebrado do girassol, o livro de Toynbee sobre os degraus, a caneta riscando o papel, as nuvens, a tarde, a rua, o medo. O poema é esse, eu acho muito bonito, assim, acho a forma como ele finaliza muito bonita. E sobre a análise dele, em cima da minha dificuldade, noto que algumas palavras gritam muito para mim no texto. Algumas delas são sangue
o nome próprio, que eu gosto muito de fazer uso dos nomes próprios, Toynbee, e a sequência de duas frases, assim, que a primeira é, deixa eu achar aqui, ninguém violentará o secreto, ninguém te tocará profundamente. E o jeito que ele finaliza, ele fala a rua, o medo. Isso me leva para um lugar que eu me identifico muito, assim. Para mim, ele é claro, né, que ele está falando de um medo, mas de um medo que ele não tem uma outra condição. Ele sempre vai existir, tanto no lugar, caso a gente externalize ele, tanto quanto não. E a finalidade para mim é muito a mesma, que é o sangue, que é a forma como ele começa. Tem uma curiosidade, ele cita Toynbee, que é o autor que eu não conhecia antes de fazer a leitura, e Toynbee morreu em 1975, em outubro de 1975, e o Caio Fernando Abreu escreveu isso em dezembro de 75. E ele fala citou o livro, né, sobre os degraus, o livro de Toynbee sobre os degraus. E para mim, quando ele fala de medo, e ele fala que existe um degrau, e cita uma pessoa que morreu, e que ninguém saberá do segredo, a finalidade é essa, sabe? É a morte. Ele cria um paralelo, sei lá, que não depende dele, assim. O medo existe ali, sempre vai existir. E aí o sangue sempre depende de um outro, né? Depende muito do olhar do outro sobre o nosso corpo. Eu gosto muito mais de algumas outras frases também, mas... e ele fala, por isso olhamos as nuvens, sentados ao vento que não sopra, enquanto os balanços rangem, os rádios cantam e a rua é intocável como um quadro pintado por outro. E nessa parte eu acho que ele fala de algumas coisas que trazem uma sensação de felicidade momentânea. As nuvens, sentados ao vento que não sopra, enquanto os balanços rangem e os rádios cantam. Mas aí ele finaliza com a rua intocável, como um quadro pintado por outro. Existe um desejo que é da rua, né? E a rua abre margem para muita coisa. E essa felicidade momentânea das nuvens e do rádio cantando engana, né? Ela satisfaz em determinado momento, assim, ela dá uma sensação de liberdade, mas existe uma outra liberdade que a gente também deseja, que é a ausência do medo, certo? E isso eu acho muito importante, eu me identifico muito por talvez compartilhar do mesmo medo que ele. Hoje, de uma forma que para mim é muito mais tranquila, né? Mas eu acho que a literatura, servindo também como um documento, me faz entender a história pela qual eu teria passado, assim. E a história do qual hoje eu tenho uma facilidade para externalizar muito, e não só a mim, quanto outras pessoas, que também falam de sexualidade, assim. E daí, ainda que hoje seja muito mais fácil, mas existe um medo, o medo do sangue, do próprio sangue, quando a gente começa a externalizar isso. E eu acho que a gente sempre vai tendo, a gente durante a vida a gente vai ter que externalizar esse medo durante muito tempo, assim. Só que antes da gente externalizar, existe sempre o ato de pensar a respeito do irei fazer ou não irei, sabe? Porque não é só externalizar, a gente está dialogando, né, com o outro. E é isso. Ninguém quebrará o ferro do portão. Eu acho que também existe muito, assim, acho que a gente se fecha. Existe uma barreira que a gente tem que quebrar, e quando a gente não quebra, ninguém violentará o secreto, e se ninguém violentará o secreto, ninguém me saberá, ninguém me tocará profundamente. Acho que é isso, assim. E eu acho muito bonito. Gostei muito de fazer essa leitura aqui. E compartilhar também. Eu e Marisol, a gente estava conversando ontem, né, sobre o encontro de hoje, sobre o Caio também. E aí a gente falou sobre essa questão de ele ter publicado pouquíssimos, raros poemas, né, em vida, e a publicação foi depois foi póstuma, né? Aí eu fui procurar o livro, né? Poesias Nunca Publicadas, de Caio Fernando Abreu.
Estou com a capa do livro aqui, vou mostrar para vocês. Vocês já conhecem, né? Mas por que eu estou mostrando essa capa? Porque, para minha surpresa, não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se vai dar para ver. Não, não vai dar para ver. Mas o primeiro verso desse poema que está aqui na capa do livro é Nauma. Olha só! Mas gente, sincronicidade. Menina, eu fiquei arrepiada. Quando eu vi, eu falei, como assim? Caramba! Aí eu vou tentar ler aqui o Nauma, da capa do livro Poesias Nunca Publicadas, de Caio Fernando Abreu. Tem uma palavra aqui, eu já tentei ler, não consigo, está ilegível. Mas o poema diz assim: Nauma, o Opus 9, número 2. Quero gritar aos 7 ventos, com o peito ferido de tantas chibatadas, arrebatadamente, como não se usa mais, faz tempo, passou, já era. Cruzo as pernas, acendo um cigarro, pigarreio, e discorro 45 minutos, controladamente, sobre os tormentos de minha alma. Meto medo de tanta insegurança, meto medo de tanta altivez, meto medo de tanto autodomínio, de tanto... Aí está ilegível. E certeza e absoluto manejo de todas as emoções. É a capa do livro, cujo primeiro verso é Nauma, e que é o nosso tema, né? O tema aqui do nosso encontro de hoje, do projeto dessa semana, é Nauma, né? Que essa é a minha pretensão, era que a gente falasse da essência, visceralmente, né? Assim como o Caio também fez. Então, eu vou convidá-los agora para a segunda rodada de leitura de poesias, só que dessa vez as poesias autorais e dentro do tema, ok? Estão preparados? Então, como eu comecei da outra vez com a Marisol, vou começar agora com o Davi. Tá bom, Davi? Seu poema. Eu sei Sim. que o Davi vai buscar no seu livro, né? Vai lá, Davi. Eu selecionei alguns trechinhos do meu livro, do Aprendendo a Dizer Não com Afetividade, porque é um livro recente, acabei de lançar, eu estou envolvido com ele, e tentei pegar alguns trechos que dialogam com algumas das questões do Caio e com essas questões que a gente está trabalhando hoje. E uma das questões, eu acho, é a questão mesmo da opressão, da violência, da gente... Eu acho que os textos do Caio, eles vêm como um hino de amor mesmo, um hino de liberdade para o mundo. E o meu livro ele fala muito disso. Então tem um trecho que eu vou ler aqui, que é assim. Juntos não somos mais fracos, oprimidos, subjugados, violentados. Juntos somos uma força em potência, uma força em transformação, uma força de abertura por e para inúmeros caminhos de ser, fazer e experimentar. Juntos não somos mais críticas, nem achismos, nem imposições. Juntos somos colaborações, somos dúvidas, somos proposições. Juntos não somos aqueles que exercitam poder, nem aqueles que gostam de sustentar relações de hierarquias, muito menos aqueles que praticam o estímulo de falsas expectativas. Juntos somos aqueles que transitam por prazeres livres, que gostam de dar o verdadeiro respeito aos outros, aqueles que transmitem suas reais buscas e necessidades. Estamos juntos, sim, encontramo-nos por fim em espaços de fuga que em um futuro distante serão espaços de encontros majoritários. Que esta leitura não seja meramente informativa ou apenas uma apresentação contemplativa de conhecimentos. Ao invés disso, desejo que esta leitura seja uma força motriz de empoderamento, que as palavras o mobilizem em ações concretas, que o fluir dessas palavras atravesse o seu corpo como potência de intervenção positiva sobre a realidade. Esse foi um trechinho, agora eu queria ler um outro, que é aqui, ó, calma aí. Tem um outro trechinho aqui, que eu gosto muito,
que é... Deixa eu ver aqui se eu tô achando. Um minutinho. Ó, é a poesia do tempo. Tem um capítulo do meu livro que é o valor do seu tempo. E aí tem uma foto minha no meu puff dos prazeres, no meu ateliê. E aí é assim. O seu tempo é o seu bem mais precioso. É aquilo que lhe permite viver bons momentos com as pessoas que ama, seus familiares, seus amigos, as pessoas que lhe dão valor e real importância em suas vidas. O seu tempo é a possibilidade de se conhecer a todo instante e reinventar criativamente todas as essências de sua personalidade. O seu tempo é o caminho para a desconstrução infinita de um sujeito que cria sua vida como uma obra de arte. O seu tempo é a capacidade de viver o momento presente, doando-se completa e sinceramente para fazer o que há de melhor, que é o seu trabalho e a sua colaboração para o mundo. O seu tempo é a sua vida, uma história a ser criada e construída por ações que marcam as memórias e histórias de outras pessoas. O seu tempo é o nome que circula em projetos, em contas, em conversas, em situações cotidianas. O seu tempo é o desejo de viver os seus sonhos, propósitos e missões mais elevados com a maior intensidade possível. O seu tempo é você, aqui e agora, irradiado de luz e potência de criação. E aí tem um último trechinho do meu livro que eu queria ler, que é do capítulo Sou seu amigo, não seu escravo. E aí eu falo sobre as relações, sobre esses conceitos de amizade. Tem um trechinho. Ah, agora sim, né? Tá. Ó. Se alguém é seu amigo, é importante que esta relação não venha como um jogo de poder em que um exerce uma força de superioridade sobre o outro. Um amigo não deve impor condições que sujeitem o outro a uma mera ajuda, favor, dívida. Amigo é amigo e não escravo. Amigo nunca é amigo no singular. Amizade é sujeito composto, verbo plural que se faz no constante gerúndio. A amizade é a linguística mais bela que rompe todos os padrões. Praticar a amizade é uma forma linda de expressar os verdadeiros desejos, sentimentos e vontades. É uma oportunidade de compartilhar angústias, desejos e até mesmo, por que não, segredos. Então são esses trechinhos que eu selecionei aqui hoje. Muito bom, Davi. Muito bom. Obrigado, Marisol. Esse Obrigado. livro aí, ó, tá instigando, uma aquisição, igual o da Clara também. Hoje, agora sim. Essa coisa de fechar o áudio e esquecer de abrir é uma coisa. Nós temos 7 minutos, então vai você, Marisol, ler o seu poema sobre o tema Na Alma. Vamos lá. Sinto um bicho dentro de mim. Ele arrasta-se lentamente sobre meu corpo e povoa minha mente, deixando-me uma confusão contraditória de quem sou eu no mundo. A intensidade do que vivo estonteia-me com sensações abduzentes para fora da pele que habito. De repente, uma muralha contorna-me como armadura protetora, deixando-me rouca de um grito silencioso que aturde meus pensamentos. Esperançosamente vejo um feixe de luz que se funde verticalmente à coragem arrebatadora de escalar essa tal muralha que é em si a própria liberdade do existir em mim. Posso ler outro? Ainda tem um minutinho? Tem. O meu também é pequeno, então dá tempo sim. Vai. Vamos lá. Quando a vida imita a arte, somos reféns dessa engrenagem, a alma unida com tanta força para dizer saudade. Você veio com uma brisa, tocou-me sutilmente, deixando-me à parte de um todo envolvente. Será amor? Quem sabe? Nada em vão, saudade. A incerteza se vai voltar, me faz perder o chão, a vida como encenação de um espetáculo sem direção. Caramba! Olha, sem ler, hein?
Declamou. Agora, essa aqui eu gosto muito, que é para encerrar. Esse é o último, vamos lá. Que é do embriaguez, né? Vamos lá. A minha boemia não está no álcool, está nas pessoas à minha volta. Elas me embriagam com suas histórias, anedotas e lorotas. Apenas observo, despida de julgamento, cada vão momento de um ir e vir, de ser tudo e não ser nada ao mesmo tempo. Uau! Ela sabe de cor, né? Que incrível. É impressionante. Eu não consigo decorar, gente. Eu tenho esse problema. Muito bom, Vamos lá, adorei. Clara. Manda Mas as suas aí. nossa, eu vou ler mesmo. O meu poema chama-se Notório Ser e ele foi feito no dia 24 de junho. Então é bem recente, né? E diz assim: eu não sou só esse rosto que aparece nos anuários. Tenho corpo, tenho forma, tenho fome. Nem tampouco essa estátua à mostra nos santuários, tão estática, tão perfeita e quixotesca. Não sou a que frequenta passarelas e vestiários. Tenho punho, tenho sina, tenho nome. Nem mesmo a insípida esposa feliz dos aniversários, tão eficiente quanto lívida e grotesca. O que sou, não sei. Só sei o que não sou, nem nunca serei. Não leia meus prontuários, nem consulte inventários. Esqueça os escritórios, não me guarde em laboratórios. Procure-me nos sanatórios. Saiba de mim pelos falatórios. Pergunte por mim para os solitários. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, que legal. O tema da semana é na alma, né? Na alma. Ultimamente eu ando muito ansioso por conta de isolamento, de todas as coisas, do Rio de Janeiro estar voltando a normalizar a morte e enfim. Daí eu fico muito ansioso. Quando eu fico ansioso eu tenho uma dificuldade de escrever, ainda mais quando o tema já me chega pronto, né? E é isso. Daí eu escrevi uma coisa. Primeiro eu vou ler o que eu escrevi, depois eu tenho alguns comentários a respeito. Perdão. Cães abandonados na rua latem para você e a princípio não é nada. A princípio não é nada até que um deles crava o dente a seu calcanhar. Perfura tua carne e durante dias a dor latente te lembra o despreparo dos dias. Naquela manhã você não esperava ser mordido por um cachorro, mas agora o sangue escorrendo entrega um equívoco. Um equívoco que é seu, já que nessa relação você é o que se exibe por aí como o ser que pensa e gasta muitas horas pensando na vontade do cachorro e em objetos pontiagudos e no trauma que adquiriu quando já não tinha idade para sentir medo. Se não fosse o medo, outra coisa invisível. Procura nos próprios membros onde o medo se instaura e não o encontra, mas sabe que está ali. Pensa se o cão bravo não o mordeu por algo não visto. Aliás, cachorros e crianças são os mais sensíveis a essas coisas. Cresceu escutando isso, parou de acreditar em mortos-vivos quando parou de acreditar em Deus. Mas tem gente que acredita, e talvez até Deus seja verdade. Tem tanta igreja por aí. Na rua que foi mordido tinham mais 3, e tem tanta religião, tanta astrologia, tanta mesa de bar, tanto trauma. E as pessoas rezam mais de um Pai Nosso por pura culpa e as orações poderiam ser mentiras porque são invisíveis. E mesmo que sua fé em Deus e nas crianças tenha te abandonado, seu corpo se arrepia, às vezes sem motivo. Começa bem na nuca, eu sei como é. Tem hora que é bom e às vezes não muito, mas é o despreparo dos dias. Você recorda as tragédias semelhantes, situações que não tinham motivo para acontecer, mas aconteceram. As relações que não deram certo. E por que se queixa tanto em voz alta, mesmo que não tenha ninguém ali, que se sente tanto sozinho? E a solidão também é um objeto pontiagudo, só não sangra. Ou se sangra, não consegue ver. Porque agora pode provar que as coisas estão acontecendo em outro lugar, bem aqui ao lado. E aí a dúvida, a vergonha, a etiqueta, os amantes famosos, as viagens a Barcelona, a paz mundial.
as coisas que não existem, mas têm um nome, assombrações, energia, alma penada, cirurgia espiritual, a força que mantém seus pés no chão, o motivo de você gostar mais de uma pessoa do que de outras, o tempo, a hora de acreditar no mantra. Nem tudo a física explica. E esse poema foi escrito ontem. Foi escrito ontem, tem menos de 24 horas. E daí, quando o tema me chegou, eu falei, putz, pô, nunca tinha feito, assim, nunca tinha primeiro passado no tema para depois escrever. Ou ninguém tinha ninguém nunca tinha me dado uma palavra para depois escrever. Essa foi a primeira vez, o que é muito legal também. E daí eu pensei, caramba, o que eu tenho a falar sobre alma, assim, o que eu gostaria. E essa semana eu fui, tipo, mordido por um cachorro enquanto eu ia na padaria. Eu falei, caramba, e eu tava contando isso, essa situação, pra um amigo meu. Aí ele foi e falou, você tá com a energia carregada, com a alma carregada, não sei qual foi a expressão que ele usou na hora. E eu falei, meu Deus. Eu falei, e quando o tema me chegou, eu falei, caramba, não tem outra, né? E eu gosto muito da poesia que conta história. Eu gosto muito da piração, assim, porque eu acho que a piração é muito fácil de criar identificação, né? E aí, é... e aí eu poderia ficar escrevendo isso aqui durante horas. Poderia ficar escrevendo essa coisa durante horas, sabe? Das coisas invisíveis que acontecem, assim, das coisas... E eu tenho muito isso, assim, de contestar tudo. Tudo que é invisível. E aí, mas algumas coisas se provam, né? Vão se provando. E não por eu não acreditar, não. Imagina, se eu determino nada, né? É impossível determinar alguma coisa. E daí, quando o cachorro me mordeu, eu sempre tive medo disso, assim, também. De cachorro dos outros, sabe? É, aí eu fui e falei, beleza, eu vou falar de alma sem tocar nessa palavra. E sem romantizar também, né? Porque nem sempre é bonito, eu acho. Nem sempre é bonito. E eu acho. E, e eu me atraio muito pelas coisas que não são, ou que estão, ou que têm a beleza em outro lugar, sabe? Eu gosto muito do caos, assim. Eu gosto muito da imagem que cria um caos em mim, na cabeça. Eu acho muito que a literatura é feita disso também, as artes, né, no geral, de e é isso, assim, é ainda também sobre a minha dificuldade de fazer análise sobre qualquer coisa, assim. É, e é isso. Não tem título, não dei um título, mas aí depois eu pensei, cara, depois que eu encontrei o texto pronto, depois que fiz o texto, eu pensei, pô, será que dou um título ou não? E eu falei, pô, na necessidade, o título seria Na Alma, sabe? Porque Na Alma também é uma combinação de palavras que me agrada muito.